O recente falecimento de Antônio Cândido, aos 98 anos, deixou-nos órfãos do mais influente crítico literário brasileiro do século XX. Jornalista, escritor, ensaísta, Antônio Cândido contribuiu das mais diversas formas com sua extensa e premiada produção bibliográfica. Reservamos o programa de hoje para falar da vida e da obra deste autor. Fique conosco. Antônio Cândido nasceu em 24 de julho de 1918, na cidade do Rio de Janeiro. Faleceu em 12 de maio de 2017, aos 98 anos de idade. Ingressou no curso de Direito da USP, que abandonou no último ano, e formou-se no curso de Ciências Sociais da mesma universidade. Foi professor emérito da USP e da Unesp, doutor honoris causa pela Unicamp e pela Universidade Federal de Pernambuco, além de professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP. Nos anos 60, deu aulas na Universidade de Paris e foi professor visitante na Universidade de Yale. Sua importante produção bibliográfica foi diversas vezes premiada, destacando-se o Prêmio Camões, em 1998, o Prêmio Alfonso Reis, em 2005 no México, o Prêmio Machado de Assis, em 1993, além de 4 prêmios Jabuti, principal prêmio brasileiro, pelas obras Formação da Literatura Brasileira, Os Parceiros do Rio Bonito, Brigada Ligeira e outros escritos e a Estatueta de Personalidade do Ano, em 1966. Quais foram as grandes contribuições de Antônio Cândido? Qual é o seu legado e de que modo o direito pode se abastecer dele? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento e que vão nos ajudar a compreender questões da contemporaneidade. No programa de hoje vamos prestar uma homenagem a Antônio Cândido, cuja produção adquire relevância no cenário nacional, tanto na área do direito quanto na área da literatura. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos conversar sobre Antônio Cândido e a sua produção e contribuição. Para isso, recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Heloísa Capovilla, professor de História da Unicinos, e nosso convidado especial de hoje, Luiz Augusto Fischer, professor de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos e eu vou começar exatamente com o nosso convidado especial, Luiz Augusto Fischer. Diga. Queres que eu faça uma extensa dissertação sobre ele, umas 5 horas? Mais ou que menos. Que eu posso fazer, sou íntimo do assunto. Então, não diria 5 horas, mas alguns minutos. Uns 5 minutos. Não, a primeira coisa que chama a atenção, como foi dita na abertura, é que realmente o Cândido é um sujeito que militou numa área que hoje em dia é bem secundária, né, do debate intelectual, que é a crítica literária. Já teve um protagonismo bem maior do que tem hoje. Mas justamente a partir dessa área aparentemente menor ou frágil, ele estabelece uma obra que ficou como referência para toda a área, enfim, do debate crítico, da política, né, da filosofia mesmo. E acresce ainda um outro paradoxo. O Cândido de origem, ele é sociólogo, né? E ele não apenas se formou e fez doutorado em sociologia, como ele foi professor de sociologia até os seus 40 anos de idade. Enquanto isso, em paralelo, mantinha uma atividade de crítico literário. Então, quer dizer, quando tu olha por aí, uma especulação é essa: e se o Cândido não tivesse migrado para o magistério de literatura? Né? Ele podia não ter migrado. Uhum. Ele, aliás, tentou, foi formado na USP, foi professor de sociologia na USP, assistente do Florestan Fernandes, e começou a pensar em dar aula de literatura, mas foi barrado dentro da USP. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque quando tu imagina que ele ficou acho que em 3º lugar num concurso que ele fez. Né? Por causa da formação. Alguma coisa... Tem gente que diz que, enfim, aquela coisa de universidade que a gente conhece, né? Que um monte de bastidores, de entreditos e não ditos e tal. E aí lá se não me engano, foi justamente em 58, aos seus 40 anos de idade, é que ele resolveu mesmo que ia passar para a literatura, e aí ele
para fazer esse movimento, ele foi dar aula em Assis, no interior de São Paulo, onde a USP estava abrindo um campus novo. Então ele deu aula lá no interiorzão para ser professor de literatura, e a partir daí ele retorna para a USP, aí nos anos 60 em diante ele vira... Então é curioso pensar, né? Por outro lado, só para acrescentar mais uma coisa curiosa, o Cândido tem um trabalho intenso de sociologia, que hoje em dia tem uma valorização também bem forte, né? Porque o Cândido estudou, ele fez o doutorado dele num livro que se chama, hoje em dia, Os Parceiros do Rio Bonito, que é sobre o mundo caipira, né? Ele estudou lá uma pequena comunidade chamada Bofete, lá perto, na região de Campinas, lá. E o assunto dele era como é que esses caras viviam, quais eram as relações sociais e como é que eles estavam recebendo o impacto da modernização que o rádio trazia. Poxa. Isso em 40 e pouquinhos, né? Em seguida ele faz um outro doutorado, na época se chamava de livre docência, em literatura, mas na verdade em história da literatura, porque ele estudou o Silvio Romero, um historiador lá do final do século XIX, de quem ele não gostava. O que também é interessante, né? Não foi a afinidade, digamos, crítica que ele tinha era com o Zé Veríssimo, né? Com o outro grande crítico da época. Mas ele estudou o Silvio Romero e isso foi que o habilitou a lecionar literatura. E já falei bastante, mas como eu disse, eu posso falar muito porque, como eu vivo muito em torno dele, claro. Assim, também não tenho muita distância, fico aqui falando à toa e tomando a palavra dos colegas. O Drayton? Eu trouxe uma entrevista longa do Antônio Cândido, publicada em Brasil de Fato, está disponível na internet também, em que ele fala um pouco do perfil dele, da formação dele também, e o Fischer já mencionou isso, primeiro o contato com a sociologia, depois a crítica literária, né? E ele tinha sido professor de português numa escola chamada Olinda Schule, que depois se tornou Porto Seguro. Havia uma iniciativa de lecionar português para alemães aqui no Brasil, né? E os alemães achavam que a guerra ia ser curta, não ia ser longa, a Segunda Guerra Mundial, e os alemães não queriam ter aula, os filhos dos alemães, por causa dos pais alemães, não queriam ter aula numa escola brasileira. E aí ele lecionava português para alemães. E a relação deles toda com Charme, que é muito forte. E um aspecto que me chama a atenção nessa entrevista é no que diz respeito à relação dele com o socialismo, né? Que ele se declara socialista e isso tem influência, né? No modo de ele ver o mundo, na escrita dele. E aí o que ele entende por socialismo é bem interessante. Um aspecto que me chama a atenção é o fato de que não se pode, no que diz respeito à crítica literária, deixar de fora a realidade social. Ele teve vários períodos no que diz respeito à forma de interpretar a literatura, interpretar a obra de arte. E um foi mais social, o outro foi mais político, mas no momento ele também chega à conclusão de que a obra de arte tem autonomia. E aí ele propõe duas formas de acesso à obra de arte, a obra literária também, um acesso interno e um acesso externo. Então ele se movimenta dentro de um certo ecletismo do que diz respeito à interpretação, mas ele acentua, como para nós importante, na hermenêutica, né, Lênio, o aspecto do contexto em que a obra surge, o contexto do autor. Há uma expressão em alemão que se usa na exegese bíblica, o Sitz im Leben, o assentamento vital da obra literária e do autor, né? Ainda que nós não precisemos aplicar permanentemente esse método, nós devemos, em certos momentos, usá-lo sim. Mas eu volto mais depois das 5 horas do Fischer, eu volto a falar mais sobre isso. Tá certo. Luísa. Eu trouxe, na minha fronteira, história e literatura, né? Tentar ver o Antônio Cândido num evento que ele veio aqui em Porto Alegre, nos 50 anos da Revolução de 30, a mesa que fechou, que era comandada pelo Raimundo Faoro, o Antônio Cândido foi um dos palestrantes desta mesa e a conferência dele tem como ponto fundamental a Revolução de 30
as consequências da Revolução de 30. E ele vai dizer que a Revolução de 30 é aquela que é possível dizer, a partir de 30, que houve um antes e um depois, ou seja, a cultura brasileira antes de 30 e pós-30. Então, que o fermento dos anos 20 vai se realizar no pós-30, e ele chama a atenção de uma série de aspectos importantes aqui, mas inclusive que a literatura até então era mais regional e vai se transformar numa literatura nacional, quer dizer, vai ascender nesse sentido os grandes autores e principalmente as grandes editoras, onde ele cita a Companhia Editora Nacional, São Paulo com a Brasiliana e todo um caminho ali, a Editora Globo de Porto Alegre, não a atual, de Porto Alegre, também com seu papel importante, não só dos seus escritores, mas como a tradução de muitos estrangeiros que foram traduzidos, Proust, entre outros também, e no Rio de Janeiro, José Olímpio Editora também, e o papel destas 3 editoras no mundo acadêmico e no mundo da literatura da época. Mas ele vai, inclusive, dentro dessa questão da cultura brasileira, ele vai falar um pouquinho também da arte, né? Vai falar um pouquinho, mas me agradou imensamente que ao final da palestra ele vai dizer que também a música brasileira da primeira metade, do pós-30, vamos dizer assim, onde o samba desceu o morro e passou a ser do povo, ele antes estava restrito no morro, mas ele vai citar o samba em si, e que a semente também da bossa nova e da música dos anos 60 em diante tem raízes nestes movimentos também, que 30 seria o provocador nesse sentido. Então, certo panorama muito, muito bom da cultura brasileira até os anos 80, aqui é o que ele põe. E quem estava mais nessa mesa, isso, por curiosidade? Porque então, estava o Fauro dirigindo a mesa. Antônio Cândido. Claro, o Cláudio Acurso, que é da URGS, economista, fez também a conferência de encerramento, o Francisco Vefor, e mais nesta mesa ainda o Leôncio Martins Rodrigues. Todos conhecidos, enfim. Uma mesa de absolutamente alto nível, né? Foi todo este... E em Fischer, essa questão, a importância, né, pega essa mesa e diz, e o Antônio Cândido vai colocar a Revolução 30 como ruptural. Ela é ruptural em todos os sentidos, inclusive Vargas funda o Estado brasileiro. E, bom, desde a música até a literatura, que passa a ser não só regional, mas há uma mudança tão profunda, né, o Cândido, de certa forma, primeiro num sentido literal, mas também num sentido um pouco mais abstrato, o Cândido é testemunha desse processo. Ele nasceu em 18. Por isso. Então, além de tudo, assim, para acrescentar um dado biográfico, ele é de uma família muito culta, né? Ele era... A Lúcia Miguel Pereira, uma grande crítica literária carioca, enfim, que teve o seu auge nos anos 30 e 40, era a prima da mãe dele. E o pai dele, por exemplo, era médico. O Antônio Cândido, quando menino, passou uma temporada de, acho que uns 2 anos na França, quando o pai foi fazer uma especialização. Então, imagina, uma experiência que ninguém tinha naquela época. Viveu na Alemanha também um tempo, disse que completou provavelmente o 11º ano de vida em Berlim, porque por causa do pai. Exatamente, nesse processo. Então, o Cândido acompanha, assim, digamos, meramente no sentido de ser uma pessoa viva naquela época, mas ele é aluno da 2ª turma de Sociologia da USP, Sociologia que era uma disciplina moderníssima, né? Recém-fundada, a faculdade de tudo, quer dizer. E, além de tudo, o Cândido tem um outro, digamos, ele acompanha um outro vetor importante da história brasileira, que eu gosto de ver sempre com muita reserva crítica, que é a ascensão do modernismo paulista, a condição de interpretação geral, e a interpretação tão forte que hoje em dia é invisível, né, do Brasil. O direito de literatura, já voltamos, óbvio que essa questão... continuamos na sequência com uma outra questão que eu vou propor no próximo bloco, né, sobre a vida e obra e a importância de Antônio Cândido. Nós já voltamos.